Parou de escolher onde seria melhor descer. Não havia nenhum lugar. Bom, diz Crimali, então pulei. Aterrissou, agachada, sem pisar em nenhuma ponta afiada. Encorajada pela boa sorte, sabia que cabia a ela persuadir os demais a segui-la. Crimali planejava salvar primeiro a família, mas escutou uma mulher que morava 2 andares acima gritando para alguém salvar seu bebê. A mulher conseguira caminhar até o precipício de sua sala sem parede. Jogue o bebê, gritou Crimali. A mulher se recusou. Crimali disse-lhe que procurasse um balde e uma corda para baixar o bebê de 2 meses. Não havia nada à mão, insistiu então que a mulher o enrolasse em lençóis e o jogasse para baixo. Ainda chorando incontrolavelmente, a mãe envolveu a menininha e sentou-se com ela nos braços à beira da laje. Abaixo, Crimali, os pés descalços, firmemente posicionados entre os vergalhões retorcidos, pediu com calma que a mulher jogasse a criança, com um impulso suficiente para desviar de uma alta pilha de escombros. Rezei a Deus, por favor, permita que eu consiga apanhá-la. Conta, enquanto a mãe decidia o que fazer, Crimali vigiava a laje acima dela. Então a mulher jogou o bebê. Crimali o apanhou e viu um sorriso radiante se espalhar pelo rosto da mãe. Já volto, gritou Crimali, abraçando a criança junto ao corpo, enquanto se apressava, escolhendo o caminho pelos escombros para chegar a uma área aberta mais adiante, onde os sobreviventes haviam se reunido. Entregou o bebê a outra pessoa e perguntou se os homens poderiam retornar com ela para ajudar vários moradores presos nos apartamentos. Todos estavam com medo da laje dependurada. Conta ela, mas Crimali, uma jovem de 1,5 metros de altura, cerca de 50 quilos, resolveu voltar lá. No caminho, ela avistou uma prancha de madeira. Era pesada, mas Crimali conseguiu arrastá-la até logo abaixo da laje pendurada. Ao colocá-lo sobre os escombros, inclinada, criou uma escorrega. Sob a orientação de Crimali, a mãe do bebê saltou e, meio rolando, meio deslizando pela rampa, chegou ao térreo. A jovem então conduziu pelos escombros até o bebê. Quando Crimali retornou ao local, encontrou um homem que conseguira descer sozinho. Os dois ouviram um choro abafado vindo de um monte de entulho, perto de onde estavam. Via a sola de 2 pés descalços, que se encontorciam. Conta Crimali, era mulher. Estava enterrada de cabeça para baixo, com posição quase vertical. Como não conseguimos puxá-la pelos pés, começamos a cavar. Trabalharam sob a sombra da laje oscilante. Então, perceberam que a mulher estava em adiantado estado de gravidez e agarrada à filha de 2 anos. Apesar do choro histérico, a mãe e filha só sofreram cortes superficiais. Crimali as confortou e levou a um local seguro. Nas horas seguintes, a menina fez muitos salvamentos no edifício destruído. Calcula-se que ela tenha sido responsável por salvar no mínimo 24 pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Mesmo assim, 58 pessoas morreram no desabamento. 3 meses depois, rodeada pela família, Crimali não subestima o que fez, mas atribui seus feitos a algo que não sabe explicar. Não sei de onde veio minha coragem. Só fico feliz de ter estado ali e de ter conseguido. Na religião hindu, a vida é um ciclo contínuo de morte e renascimento. Faz parte desse ciclo o posicionamento adequado do corpo de uma pessoa em uma pira, seguindo os ritos apropriados. Mas no rastro do terremoto, diante de milhares de cadáveres, a única alternativa dos funcionários da saúde pública era queimar os corpos no mesmo local onde foram encontrados. Em Biju Hari Thakur dirigiu-se de imediato ao crematório mantido pela seita religiosa Lohana, da qual era chefe local. Ordenou que as portas fossem abertas para receber corpos de quem quer que fosse. Queria preservar a dignidade de todos que pudesse, diz ele. Ordenei ao nosso pessoal que preparasse as piras. Enviei outros para conseguir a maior quantidade de lenha possível. Ao todo, ergueu 25 piras e registrava em um caderno tudo o que conseguia descobrir sobre cada morto. Aqueles que não podiam ser identificados permaneciam no local até que a polícia viesse fotografá-los antes da cremação. Às 22 horas do primeiro dia, ele havia supervisionado a cremação de 80 corpos. E isso era apenas o começo. A estrita observação de certos rituais, como cópia, troca de roupas e limpeza dos corpos, foi impossível. Mas Tucker se ateve a outros. Colocamos um pequeno pedaço de sândalo em, em, de sândalo
em alguns raminhos de folhas de tuze e um pouco de manteiga clarificada em cada pira, conta ele. Durante a incineração, sempre havia alguém entoando um mantra Gayatri, o distrito sagrado, o dístico sagrado hindu em sânscrito. Nos 11 dias seguintes, Raquince não voltou para casa. Foi muito duro, tanto física quanto emocionalmente. Estávamos assistindo à morte de uma cidade que amávamos. O trabalho conseguiu durante noites. O trabalho prosseguiu durante noites e dias, sob o crepitar do fogo, que nunca cessava, a fumaça quente e densa e odores horríveis. Restava mais uma etapa sinistra, a remoção das cinzas dos mortos. Uma vez que não havia como separar as cinzas para entregá-las aos parentes, grupos religiosos hindus as coletaram em sacos de 20 quilos que transportaram até águas sagradas, como as do rio Ganges, para a imersão final. Com o cão a seu lado, Razik mostra um caderno sujo de fuligem. Nele, cuidadosamente escrito por mão sempre firme, constam os nomes ou descrições meticulosas de 960 pessoas. É seu registro das almas enviadas aos deuses para suas próximas vidas. Isto é tudo que pude fazer, diz Razik, com os olhos rasos de água. Ajuda humanitária. Quando o mundo tomou conhecimento das proporções da tragédia, alimentos, roupas e equipamentos chegaram de toda parte. Surgiram também equipes médicas e de resgate vindas de diversos países. Um desses profissionais era Nick Spence, paramédico de uma equipe de busca e salvamento inglesa. 3 dias após o terremoto, Spence e seus companheiros ouviram gritos abafados vindo de debaixo de toneladas de escombros de um prédio de apartamentos em Biju. Cavando no meio de um emaranhado de concreto destroçado e vergalhões afiados, como navalhas, logo descobriram a origem. Parte Jolie, um menino de 10 anos, quase inconsciente, imprensado junto ao irmão morto e a mãe gravemente ferida, sentia dores terríveis na perna esmagada. Ele havia aguentado por mais de 3 dias, conta Spence. Nas 12 horas seguintes, Spence ficou junto a Parti Jolie. Eu estava com ele quando a mãe morreu. Numa situação dessas, você se torna muito ligado a outra pessoa. Por fim, Parti Jolie foi libertado e transportado a um hospital de campanha, onde os médicos amputaram o que restara da perna esmagada. Na esteira do terremoto, espíritos gêmeos assombravam. Gujarat, o horror da morte e da perda estava por toda parte, mas também a alegria de viver e a esperança. Há uma menina soterrada aqui, gritou um homem. São essas as palavras que a participante do desfile do Dia da República, Metal Tucker, recorda, depois que os edifícios da estreita rua de Anjar desabaram. Durante 30 minutos, Metal ficou soterrada, rezando e tentando chamar alguém com a respiração cada vez mais difícil. Ela conseguia ouvir e sentir o peso de pessoas se movendo sobre os escombros, acima, mas ninguém ouvia seus gritos. Surgiu então o muçulmano desconhecido, que avistou parte de sua roupa, libertou-a e carregou para um local seguro. E a carregou para um local seguro. Ela foi uma das crianças afortunadas, assim como seu amigo Nadir Kodrani, que correu na direção de uma loja no fim da rua no momento em que o edifício desmoronou. Ficou enterrado da cintura para baixo e não sofreu ferimentos graves. Manhattan, o irmão de Nimita Tucker, abria caminho entre os escombros, gritando em vão o nome da irmã. Perto do meio-dia, alguém desenterrou o corpo. Das 350 crianças que marchavam no desfile daquela manhã, cerca de 150 morreram agarradas à bandeira do país. Depois que a poeira assentou no interior de uma tumba, Nalini Kalib, ainda abraçada ao filho, viu um minúsculo feixe de luz e talvez 2 metros de seu rosto. A 2 metros de seu rosto. Quando o primeiro dia virou noite em Ahmadabad e depois novamente dia, o acender e apagar daqueles feixes de luz se tornou o relógio de Nalini. As noites eram muito frias e o menino tremia em seus braços. Com muito esforço, ela conseguiu tirar o suéter e agasalhar o bebê. Apesar da fome e da sede do filho, Nalini não conseguia mover seus corpos para poder amamentá-lo. Colheu então poeira úmida de concreto e lama e alimentou o bebê com isso. Ele comia e depois dormia com algum tempo enquanto a mãe lhe contava histórias.
No quarto dia, algo se moveu e a luz se apagou, extinguindo a conexão de Naline com o mundo. Os gemidos do bebê haviam enfraquecido e a sede era enlouquecedora. Tinha certeza de que iam morrer. No quinto dia, começou a ouvir sons acima de onde se encontravam. A princípio, pensou que estavam despejando entulhos sobre sua tumba, mas um novo raio de luz surgiu acima de sua cabeça. Então ouviu vozes e o filho começou a choramingar com renovado vigor. Tem alguém vivo aí? Perguntou um homem. Sim, gritou de volta Naline. Estou vivo e meu filho também. Não se desespere, o homem tornou a gritar. Com os olhos fixos no orifício de luz, Naline viu os dedos de um homem, depois sua mão. Ele passou uma garrafa de água pelo buraco. Ela deu água ao filho e depois bebeu. 5 minutos depois, ouviu novamente a voz do homem e de outros que começavam a cavar. Quando o orifício aumentou, pôde ver que seu salvador era do exército indiano. Entregou-lhe o bebê, e um enorme sorriso invadiu o rosto do homem enquanto erguia o menininho. Meu filho também sorriu, conta Naline, e ouvi pessoas aplaudindo. Minutos depois, Naline foi puxada para fora sob mais aplausos. Tinham ficado sepultados durante 98 horas. Meu irmão estava lá e contou que meu marido e minha filha estavam no hospital. Exceto pela desidratação, mãe e filho estavam bem. Segundo Naline, os médicos disseram que a poeira úmida com que ela alimentou o bebê pode ter feito toda a diferença. A alegria de Naline se desfez quando soube que a filha Bugavi estava morta. Eu não consegui contar a verdade ao princípio, lembra o irmão Rajesh Nadarkar. Não sabia como ela ia reagir. 3 meses depois, um otimismo calmo parecia guiar a jovem. Perdemos tudo que conseguimos com o nosso trabalho, diz ela. Perdemos Bagavi, mas graças à misericórdia de Deus, meu marido e eu estamos vivos e temos nosso filho. Vamos recomeçar. Esperança renascida. Em Anjar Kunal Doshi, 15 anos, ganhou coragem quando amigos da família o avistaram no segundo dia. Vizinhos retiraram os escombros da superfície, criando uma espécie de túnel de 1 metro de profundidade até sua cabeça e baixaram água e comida para mantê-lo vivo. Mas as pernas estavam imprensadas tão fortemente que ninguém conseguia tirá-lo dali. Entre o pessoal médico que se arrastou até Kunal estava Natália Supoparova, cuja equipe de 4 pessoas fazia parte do grupo de 83 russos enviados à Índia para ajudar nos salvamentos. A perna direita dele estava roxa, inchada e fria, conta a doutora Sukarparova, mas ele era muito corajoso. Chegou a brincar conosco sobre a vodka russa. Por fim, engenheiros do exército indiano cavaram um túnel lateral e conseguiram remover entulho suficiente para libertar a perna esquerda do garoto, mas a direita continuava enterrada. À medida que as horas se passavam e a dor aumentava, tornava-se cada vez mais claro que a única forma de tirá-lo dali era amputando as 2 pernas. Senhor Deus, permita que ele só cortem uma, rezava Kunal. Por volta das 22 horas do quarto dia, o coronel Prem Singh, cirurgião do exército indiano, conseguiu descer na minúscula caverna. Outros cirurgiões tentaram amputar a perna direita de Kunal, mas não conseguiram por falta de espaço. O menino despertara da anestesia em agonia histérica. Como os instrumentos habituais não funcionariam nessas condições, o doutor pediu uma faca afiada e grande. Por ser muito arriscado tornar a anestesiar o menino em um intervalo tão curto, o médico administrou o suficiente para mantê-lo sedado por 5 minutos. Depois, em entrevista a um jornal, o Dr. Barnard descreveu o que aconteceu. De uma só vez, cortei a pele e os tecidos moles. O único problema era serrar o osso. Não havia espaço para eu mover a mão. Sem alternativas, começou a trabalhar com um martelo e uma talhadeira médica e rompeu o osso na parte superior da coxa. O trabalho inteiro, incluindo pinçar as artérias no coto, foi completado em cerca de 3 minutos e à meia-noite o menino foi puxado para fora e levado a um hospital de campanha. Kunal Doshi ficou preso por 88 horas, perdeu 5 pessoas da família, incluindo o pai. 3 meses depois, morando com parentes, Kunal estudava com afinco para as provas finais. Eu poderia ter perdido as 2 pernas, mas não perdi, diz o jovem corajoso, e isso foi bom.
Em Bachau Barrávina, Tucker chorou durante 3 dias, já sem esperança. Tudo o que desejava era recuperar o corpo de Shweta, sua filha de 6 meses, deixada na casa e soterrada sob toneladas de concreto. Na noite do terceiro dia, a família persuadiu um homem que manejava uma empilhadeira a vasculhar o entulho. Suresh, o pai do bebê, estava presente acompanhado de outros homens da família. Bravna aguardava nas proximidades. Quando o motor da máquina silenciou por um momento, os observadores ficaram atônitos ao ouvir os munitos som do choro de um bebê. Não podíamos acreditar em nossos ouvidos, comenta Suresh. Com cuidado. Depois que a máquina afastou lajes e blocos imensos, os homens começaram a trabalhar com as mãos. Logo chegaram a Shweta, deitada em seu berço, chupando o polegar. No berço com ela havia um retrato de Jalarambapa, personagem santo que viveu há 2 séculos e é reverenciado por milhares de famílias indianas. Quando o terremoto aconteceu, o retrato estava exposto em outra sala. Ninguém sabe como foi parar no berço. À exceção de desidratação, não havia nada errado com Shweta. A flor da nossa família tinha desaparecido, diz Barrava, mas depois voltou. O que aconteceu foi uma bênção, um milagre. De volta à Inglaterra, Nick Spencer e seus colegas não conseguiam esquecer o pequeno Part Jorri que tinham deixado sozinho no hospital. Muitos meses depois, após uma campanha de arrecadação de fundos por todo o país, Spencer tinha dinheiro suficiente para trazer parte à Inglaterra a fim de receber uma perna artificial. Ele teria muito poucas chances de encontrar trabalho, diz Spencer, mas com uma nova perna voltou a ter esperança de levar uma vida normal. O governo indiano calcula que 20.005 pessoas morreram no terremoto de Gujarat. Outras 160.812 ficaram feridas e cidades inteiras foram arrasadas. Os cidadãos se revoltaram com a resposta lenta das autoridades ao desastre. Muitos jogaram a culpa na ganância de construtores inescrupulosos, agindo em conivência com burocratas e corruptos do governo. Mas, na maioria dos casos, as atenções voltaram-se para os sobreviventes, sobretudo aquelas que ficaram aleijados, miseráveis e sozinhos. Em abril de 2001, Ratilal Mehta estava em uma desolada rua de Bunj alimentando com dados seu notebook. O homem bem vestido havia perdido a filha, o genro e 2 netos, mas com um sorriso contou que estava controlando as necessidades de cada um dos moradores de seu bairro e tentando ajudá-los. Essa é a missão dos vivos. Disse: fomos poupados para nos ajudar uns aos outros e continuar a viver.